Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje segunda-feira, dia 3 de junho, que Deus te abençoe. Estamos no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Que o coração do nosso Senhor possa pulsar cada vez mais, jorrando sangue e água para purificar os nossos corações também. Que Deus te abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal, levando a palavra de Deus. E você é o meu convidado especial para que todos os dias possamos estar juntos, tá bom? Seja muito bem-vindo, que alegria. Eu sei que você está aí acompanhando todos os dias o Evangelho, fico muito feliz e honrado pela tua participação. Se você quiser nos ajudar, participe aqui do nosso canal, deixando aí sempre o seu joinha, um comentário, participando conosco, divulgando o trabalho e levando a palavra de Deus a mais pessoas. E, é claro, compartilhando, que é muito importante aqui pelo canal do YouTube, tá bem? Nós já somos mais de 12 mil pessoas aqui por esse canal. Olha que alegria, que muito bom. Muito obrigado pela tua participação e vamos crescendo cada vez mais. E assim, hoje nós queremos ouvir o Evangelho. E hoje também é dia de um santo muito importante. Vamos pedir a intercessão dele, que é São Carlos Luanda e companheiros mártires, lá da África, que foram martirizados e que agora fazem parte do convívio dos santos no céu. E nós aqui na terra ainda estamos peregrinando para um dia encontrarmos essa graça de Deus. Vamos ouvir então o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lesses na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agarraram o filho querido, o mataram e o jogaram fora da vinha. Meus irmãos, esse capítulo 12 do Evangelho de São Marcos nos apresentou Jesus contando uma parábola para os discípulos e também para os mestres da lei, os fariseus e os doutores que ali estavam. E Jesus conta então essa parábola dessa vinha, desse homem que plantou uma vinha, vai mandando os seus empregados, foram todos mortos, bateram neles, enfim, fizeram um monte de coisa. E por último, o dono da vinha manda o seu filho, o herdeiro, o seu filho querido. E aí o dono da vinha dizendo: este eles vão respeitar. Eles respeitarão o meu filho. Não respeitaram. E aqui a gente sabe de quem o próprio Jesus está falando, né? Contando essa parábola, ele está falando dele mesmo. Falando da história de Israel, falando da história do povo judeu. Que Deus, ao longo da história, foi mandando os seus empregados, os profetas, os reis, os sacerdotes,
Todos aqueles que passaram pela história, todos eles foram expulsos e mortos, como nós ouvimos agora no Evangelho. E é interessante porque Jesus, contando essa parábola, está apontando o dedo para os judeus, apontando o dedo para os mestres da lei e falando para eles: vocês foram infiéis. Deus sempre mandou os seus operários para trabalhar a vinha, para cultivar a vinha, mas vocês sempre rejeitaram. E agora, diante do Filho, vocês também vão rejeitar. Vocês vão matá-lo. E assim Jesus bate de frente e prova para eles que eles foram e eram infiéis. Infiéis a Deus, infiéis à promessa de Deus ao povo de Israel. E aqui a gente percebe então essa clareza no Evangelho de hoje, dizendo para nós também que nós muitas vezes rejeitamos a palavra de Deus. É por isso que eu insisto muito aqui com vocês: escutem a palavra, porque quando nós escutamos a palavra de Deus, chega ao nosso coração e ela faz parte da nossa vida. Mas muitas vezes, pela nossa preguiça, pela nossa falta de compreensão, também pelo nosso não querer, nós rejeitamos a Deus, nós rejeitamos a sua palavra. E assim muitas vezes quebramos a cara porque estamos expulsando da nossa vida as ações de Deus. Estamos expulsando da nossa vida o próprio Jesus. Então por isso que eu faço aqui um alerta para todos vocês e para todos nós, até para mim também, para que eu escute, para que nós escutemos a palavra de Deus todos os dias, para não rejeitarmos o nosso Senhor com as nossas ações, com o nosso comportamento, com a nossa infidelidade, com a nossa falta de abertura do coração, para não ocorrer aquilo que o próprio Evangelho nos apresentou lá no finalzinho também, para que assim a gente compreenda que lá esses judeus, os judeus, eles entenderam que Jesus estava falando deles e procuravam prender a Jesus. Procuravam prender a Jesus e queriam matá-lo, queriam colocá-lo na prisão. Olha só que coisa mais terrível, só que depois eles ficaram com medo da multidão e deixaram Jesus ir embora. Então nós vamos percebendo que da agora para frente, todos os evangelhos vai apresentando essas situações para nós. Desses embates que Jesus tinha com os judeus, com os doutores da lei, com os fariseus, porque Jesus queria libertar o povo de Israel dessa opressão que eles estavam fazendo. E assim, meus irmãos, que nós possamos abrir os nossos corações e deixar com que Jesus venha ao nosso encontro para nos dar essa libertação eterna. Que Deus nos abençoe e eu espero que a palavra de Deus seja realmente luz para você e toda a sua família. E para mim é uma honra todos os dias poder proclamar o Evangelho, escutá-lo em primeiro lugar para poder transmitir a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e aqui por esse canal nós estamos crescendo juntos através da nossa fé em Cristo Jesus, que é o nosso libertador, o Salvador. Ao meu filho eles respeitarão. Que nós amemos e respeitemos nosso Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até amanhã.